Olá a todos, vamos dar início à nossa aula. Eu sou a professora Gisele Palmeira, professora do componente de Biologia. Vamos observar agora a nossa aula de número 19. Objeto de conhecimento, motor de combustão interna, fontes alternativas e renováveis de energia, combustíveis fósseis, aquecimento global, biocombustíveis, química verde. Detalhamento: fontes alternativas de energia, biogás e etanol, solar, eólica, maremotriz, geotérmica e hidrelétrica, né? Então, essa é a nossa aula que vai iniciar agora. Muito bem, vamos dar início à nossa aula, né? Vamos falar de energia, diferentes fontes de energia, e a gente inicia aqui a aula com esse cenário, né? Então, a gente consegue observar nesse momento dois extremos, né? A gente tem aqui de um lado uma área com vegetação, né, onde a gente consegue ali sentir que nesse ambiente existe um ar mais limpo, mais agradável. E aqui do outro lado a gente consegue perceber também através dessa imagem que é um cenário bem diferente, né? A gente consegue observar aqui destruição, né? A destruição do solo, da vegetação, que a gente pode considerar aqui uma queimada. E lá atrás a gente observa ali, ó, várias fábricas que estão liberando ali vários gases poluentes na atmosfera, né? A gente consegue observar aquela fumaça ali preta, onde provavelmente tem uma grande quantidade de gás carbônico e outros gases sendo liberados, né? Então, a gente observa aqui esses dois extremos para a gente refletir sobre diversas situações que acontecem aí no nosso dia a dia e as consequências dessas situações, né? A gente trouxe aqui para vocês também essa perguntinha, né? Como podemos gerar energia de forma mais sustentável para o nosso planeta, né? Então, quando a gente vai ali lembrar um pouco da história, do capitalismo, do desenvolvimento, da economia, né? A gente vai ler sobre esse assunto, a gente percebe que a partir da Revolução Industrial teve um grande impacto ambiental junto com ele, né? E esse impacto ambiental, ele está relacionado com o desequilíbrio ambiental, como a gente observa aqui nessas situações, né? Então, a gente sabe ali que o capitalismo, né, a visão da economia, aumentar ali o lucro, tudo isso requer o uso de recursos naturais. E para utilizar esses recursos naturais, é necessário retirar ali dos ambientes, né? E aí, dentre esses recursos, a gente observa que existe uma grande variedade e, como consequência, também esse desequilíbrio, né? A poluição, que pode ser do solo, pode ser da água ou pode ser do ar, né? Então, devido a esse crescimento do desequilíbrio ambiental, da poluição, foi necessário ali pensar em novas formas mais sustentáveis de geração de energia, porque a gente sabe que a população aumenta, o desenvolvimento ali urbano também aumenta, e tudo isso vai gerando mais demanda, né? É necessário mais recursos, e só cresce ali a demanda por recursos naturais, né? Então, observou-se que com o decorrer do tempo, a demanda por esses recursos, devido ao crescimento populacional, né, aumento ali da área urbana, ocorreu o desequilíbrio ambiental, então foi necessário repensar nessas formas, né? Então, para repensar nessas formas, na aula de hoje, a gente vai trazer algumas formas de energia que são mais sustentáveis, né, para evitar ali um desequilíbrio ainda maior do que já existem nos dias de hoje, né? A gente sabe ali que a liberação dessa fumaça, por exemplo, ela está relacionada com aquecimento global, com o efeito estufa, com aumento da temperatura que causam várias consequências, né, para diversas regiões do nosso planeta, né? Não é uma área específica, diversas regiões sofrem consequências do aumento da temperatura, do aquecimento global, né? É importante ressaltar também
que no dia 14 de agosto, né, o Dia Mundial de Combate à Poluição, né? Então é tão necessário a gente falar sobre isso que existem esses dias para a gente refletir e pensar nas consequências dessas ações aqui, por exemplo, né? Então a gente consegue aqui, ó, através dessa imagem, diferenciar esses dois ambientes, né? Nesse aqui muito mais saudável, muito mais limpo para a gente viver. Esse aqui a gente já consegue imaginar, né, a consequência tanto ambiental quanto para o indivíduo, né? As espécies que viviam aqui nesse espaço não podem mais viver, a saúde humana também é prejudicada, né? Então são vários fatores, né? São fatores que vão desencadeando ali no decorrer do tempo, tá certo? E aí a gente vai relembrar com vocês o que é o combustível fóssil, né, que está relacionado aqui, ó, com essa situação que a gente observa desse lado, nesse extremo. Vamos lá observar. Olha só, a base energética da nossa sociedade é fundamentada no uso das chamadas energias convencionais, que vem ali proveniente do carvão, do petróleo, gás natural e a hidroeletricidade, né? Então a gente tem essa imagem aí que representa para a gente uma pessoa que está abastecendo o seu carro, né? Então é algo que acontece diariamente, a todo momento é necessário o uso de combustíveis fósseis, né? No caso do carro, da moto, de diversos meios ali de veículos, né? É necessário um combustível, porque esse combustível ele precisa ser queimado para aquele carro se movimentar, né? Sem gasolina, por exemplo, esse carro não anda. E como consequência da queima desse combustível, ele vai liberar ali o gás carbônico, né? Então é algo que a gente pensa que é pouquinho, mas se a gente juntar a grande quantidade de carros que estão queimando combustíveis, a gente consegue imaginar a consequência de tudo isso, né? Então, além dos carros, existem outras situações onde os combustíveis fósseis eles são utilizados. Vamos observar aí que as fontes de energia convencionais têm causado grandes impactos negativos ao meio ambiente. O processo de queima para obtenção de energia lança à atmosfera gases que são poluentes e que agravam o efeito estufa, aumentam o aquecimento global e alteram as condições climáticas de várias regiões, né? Então, são essas consequências relacionadas ao uso desses combustíveis que é em larga escala, tá certo? E aí a gente vai diferenciar para vocês o que é uma fonte renovável de energia e uma fonte não renovável de energia. O que são as fontes renováveis? São aquelas disponíveis na natureza durante um longo período, que são capazes de se renovar. Olha aí o nome, né, para a gente relacionar. São capazes de se renovar em um curto espaço de tempo, como, por exemplo, quando a gente utiliza ali a energia solar, que é a utilização do sol, né, do calor do sol, dos raios solares, e a energia eólica, que está relacionado à força do vento. São dois exemplos, mas a gente vai conhecer outras também. Quanto às fontes não renováveis, são aquelas que se esgotam com o tempo, não sendo capazes de se renovar, como os combustíveis fósseis, né, aqueles derivados ali do petróleo, tá certo? Então, é importante ali vocês diferenciarem esses dois termos e exemplificar já, né? O que é uma fonte de energia renovável? A não renovável, vocês já vão pensar em combustíveis fósseis, tá certo? E aí a gente vai observar quais são as fontes alternativas de energia, né? Já que o objetivo dessa aula é exatamente mostrar para vocês essas outras opções que foram surgindo, né? Depois de observar todo aquele impacto que estava ocasionando no ambiente, na atmosfera, no solo, na água, foi necessário pensar em fontes alternativas, né? Então, a gente trouxe aqui para vocês os exemplos, né? Quais são essas fontes? Né? Então, elas são uma opção de substituição do modelo energético atual, que se baseia ali no uso de combustíveis fósseis, poluentes e esgotáveis, né? Então, aí a gente tem essas imagens que representam para a gente alguns exemplos dessas fontes alternativas de energia. Na primeira imagem, vocês conseguem observar aí
placas solares, né? A gente sabe aí a relação do Sol nessas placas solares para a geração de energia elétrica. Na segunda imagem, a gente observa a eólica, né? A gente observa que essa eólica ali é a força do vento que vai girar essa turbina, né? Um movimento cinético que vai ser transformado, na verdade, energia cinética, que vai ser transformado numa energia elétrica, né? Então, em todos esses casos, ocorrem transformações de energia. E a gente vai observar que uma grande parte está relacionado com o movimento ali de turbinas e geradores. Abaixo a gente observa a imagem da maremotriz. O próprio nome aí já define, né? A água das marés, ondas ali dos mares. Então, são usinas que são instaladas nessas regiões, né? É necessário que tenha uma amplitude ali dos mares para que essa usina seja instalada, né? Então, a força ali das ondas, né, das correntezas ali da água, também vai gerar o mesmo processo. Energia cinética, que é de movimento, sendo transformada em energia elétrica. E por fim, né, nessa terceira imagem, a gente consegue observar a representação de uma usina geotérmica, que está relacionada aí com o vapor, né? Lá, lembrando aí das aulas de geografia, de ciências também, né, quando a gente fala ali das camadas da Terra, a gente sabe, né, que tem algumas camadas ali na Terra, e nas camadas mais profundas existem altas temperaturas, né? A gente pode relacionar essas altas temperaturas também com os vulcões, né? Quando o vulcão entra em erupção, sai ali, né, aquela lava com altas temperaturas. Então, é esse vapor, essa alta temperatura que é proveniente lá da Terra, por isso que é gel, né, que está relacionado à Terra, é que gera essa energia elétrica através de usinas geotérmicas, tá certo? Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa fonte alternativa de energia também, né? Então, a gente vai iniciar observando aí com vocês o caso da energia solar. É uma matriz energética limpa, renovável, abundante e que apresenta bom custo-benefício, né? Então, a gente observa aí essa imagem, né, de uma casa. Eu não sei se vocês já viram, né, casas que apresentam lá no seu telhado, ou então em alguma área específica onde precisa ter a irradiação solar, placas solares, né? Então, a energia solar é algo que você pode contratar e fazer lá na sua casa, por exemplo, ou na sua empresa, ou na sua indústria. E tem também estações, né? Áreas maiores ali com várias placas solares. Essa primeira representação mostra para a gente ali o exemplo de uma casa que instalou placas solares para obter essa energia proveniente do sol, né? Então, a gente observa que, como ela é uma fonte renovável de energia, ela vai apresentar essa fonte limpa, né? Quando a gente observa ali matriz energética limpa, a gente já imagina que ela é uma fonte renovável. E aí ela é abundante, né? Principalmente ali dependendo da região onde ela é instalada. A gente sabe que tem regiões ali do nosso planeta onde existe uma incidência maior do Sol. Então, como o próprio nome já diz, energia solar, é necessário bastante incidência solar para que ocorra ali a transformação dessa energia em energia elétrica. Vamos observar ali mais informações sobre a energia solar. É energia elétrica por meio da luz do sol, e aí ela pode ser obtida de duas formas. De uma forma direta, por meio de painéis de células fotovoltaicas, ou por meio de coletores instalados no telhado das residências, como a gente observou na imagem anterior, né? Se a pessoa ali quiser contratar, por exemplo, as placas solares, ela pode instalar na sua casa, né? Lá no telhado da sua residência, por exemplo. Mas tem também a opção de forma indireta, que é por meio de usinas construídas em áreas em que a insolação é abundante, onde são instalados inúmeros coletores solares, como a gente vai observar na próxima imagem, né? Então, nessa imagem a gente observa uma usina, onde tem várias placas solares, né? E aí nessas placas é realizada
a transferência, né, a troca, a mudança dessa energia através das placas fotovoltaicas. E aí elas vão se transformar em energia elétrica que serão levadas aí para as residências, por exemplo, através daquelas fiações, né, que a gente observa, tá certo? E aí a gente observou sobre a energia solar, né, a importância, como ela pode ser obtida. Vamos observar agora sobre a energia eólica. No caso da energia eólica, a gente já sabe que precisa da força do vento, né? Então, o vento é um recurso natural abundante e, quando intenso, pode ser usado para obtenção de energia produzida a um custo geralmente baixo, né? Então, a gente observa aí nessa imagem uma usina eólica, né? Onde a gente tem aí esses aerogeradores e, para essa turbina girar, é necessário que tenha vento, né? Então, a gente já pode imaginar que essa usina também ela não pode ser instalada em qualquer lugar. É necessário que seja instalada em um espaço onde tenha vento, né? Em áreas como litoral, né? Fortaleza, por exemplo, quando a gente chega em Fortaleza já tem bastante vento, é uma área diferente, né? Então é necessário que tenha uma área onde tenha uma grande incidência de vento, porque para que a usina funcione, esse gerador precisa girar, né? Então, para que isso aconteça, é necessária a força do vento, que no caso da usina eólica é isso que acontece, né? A força do vento que vai transformar ali em energia elétrica, tá certo? Vamos observar aí mais informações sobre essa usina. A obtenção da energia eólica ocorre por meio de equipamentos chamados aerogeradores eólicos, que a gente observou na imagem anterior, que convertem a energia cinética. Quando a gente fala de energia cinética, a gente fala de movimento, tá? O movimento dos ventos em energia elétrica. Por esse processo não emitir gases poluentes para a atmosfera, essa energia é considerada uma fonte limpa também, né? Assim como a gente observou na energia solar. Apesar disso, a instalação de aerogeradores eólicos em fazendas provoca modificações na paisagem e também pode prejudicar as aves em suas rotas migratórias, né? Então, isso é um ponto de atenção no momento da instalação de uma usina eólica. Vamos continuar e agora a gente vai observar sobre a energia das marés, né, que é também conhecida como a maremotriz. E aí essa imagem representa bem para a gente as turbinas também, né, que estão lá embaixo, recebendo ali o movimento dessa água para que consiga ali transformar a energia desse movimento, que é a cinética, em energia elétrica, tá? Então é uma fonte de energia renovável, que transforma a força das marés em eletricidade. Essa tecnologia aproveita o movimento constante das águas oceânicas e oferece uma fonte estável e confiável de eletricidade. Vamos observar que a captação da energia maremotriz ela ocorre por meio de usinas maremotrizes, que são estruturas especialmente projetadas para aproveitar o fluxo e o refluxo das marés. E aí existem dois tipos de usinas maremotrizes, a de barragem e a de coluna de água oscilante, né? Então, em relação a essa fonte de energia, né, no Brasil ainda existem usinas testes, né? Existe uma usina teste ali, por exemplo, no Ceará. Mas existem países como a França que já utiliza bastante a energia maremotriz, né? Então a gente observou que para que ela aconteça é necessário que tenha uma amplitude ali de ondas, né, de mares. É necessário que tenha ali uma corrente de água para girar aquela turbina e ocorrer a transformação dessa energia cinética de movimento em energia elétrica, tá certo? Vamos conhecer outro tipo de energia, que é a geotérmica. E aí, nesse caso, ela provém do calor gerado no interior do planeta. Esse calor é transformado em energia elétrica nas usinas geotérmicas, que são construídos geralmente em zonas que possuem atividades vulcânicas, visto que nestes locais o vapor e a água quente encontram-se em profundidades menores e afloram na superfície, né? Então, vamos observar que o calor ele é aproveitado para a produção de vapor.
que move as turbinas das usinas. Por fim, os geradores transformam também aí, a energia cinética, que é o movimento, em energia elétrica. Nesse caso da geotérmica, o que vai girar a turbina da usina? A gente vai observar que o que gira a turbina da usina é o vapor. Né? Então, essa imagem ela representa para a gente como é que funciona a energia geotérmica. Observe que a gente tem ali a representação da Terra, né? E essa água quente, nessa rocha quente, esse magma, ele está mais ali interno. E é por isso que é necessário, né, que tenha ali áreas onde tem vulcões, porque vai captar ali essa água quente lá da Terra, e o vapor que vai sair é que vai girar essa turbina desse gerador. E quando gira a turbina, ocorre essa transformação de energia cinética em energia elétrica, né? Então a gente observa aí a representação da energia, né, sendo levada ali, ó, pelas fiações. Quando ela sai aí dessa turbina, ela está em alta voltagem, né? Uma energia em alta voltagem. E aí depois existem outras terminações que irão reduzir aí a voltagem dessa energia até chegar nas casas, tá certo? E aí a gente observa que tem também essas torres de resfriamento, porque esse vapor é muito quente, né? Esse vapor que sai aí para movimentar esse gerador, essa turbina. Então é necessário ali resfriar para que ele retorne para a Terra, né? Então existe aí como se fosse um ciclo, né, que a gente observa na energia geotérmica. Tá certo? Então a gente pôde observar aí, né, e conhecer, para quem ainda não conhecia, essa opção também de fonte renovável, essa que vem do calor da terra, do vapor da terra, tá certo? Vamos observar também sobre os biocombustíveis, que ele é feito por meio do aproveitamento da biomassa. Quando a gente observa a palavra bio, a gente já sabe ali que tem algo relacionado à vida, né? Bio é vida. E aí a energia proveniente da biomassa, ela pode ser obtida por meio da queima de plantas, madeiras, materiais vegetais e animais. Existem diversos processos que geram energia elétrica por meio da biomassa, como a combustão direta, o processo de fermentação, que a gente vai ver que tem uma relação com as bactérias para a formação de gases, a gaseificação, entre outros, né? Então, existem ali diversos processos para que seja possível gerar energia elétrica por meio da biomassa. A gente viu também que existem diferentes fontes de biomassa, pode ser animal ou vegetal. É uma fonte de energia pouco poluente e seus recursos também são considerados renováveis. E a gente vai observar que os biocombustíveis produzidos pelo aproveitamento da biomassa são o etanol. No caso do etanol, ele é gerado a partir da cana-de-açúcar, eucalipto, milho ou beterraba, né? Então a gente observa aí a relação da vegetação nesse processo. E é um combustível renovável e menos poluidor que a gasolina, né? Quando utiliza ali o etanol proveniente dessas fontes. O biodiesel, no caso do biodiesel, vamos observar que ele é produzido a partir de gorduras vegetais ou plantas oleaginosas, né? Então a gente observa aí que é uma outra fonte de biomassa para a produção de biodiesel. A gente observa aí que está mais relacionada às gorduras vegetais e plantas oleaginosas. Foi consagrado como um combustível ecológico, pois ele emite cerca de 60% menos gás carbônico, né? A gente sabe aí que o gás carbônico está relacionado com os combustíveis fósseis, aquele que vai gerar o aquecimento global, né? Que vai poluir a nossa atmosfera. E 90% menos enxofre que o combustível tradicional. E temos outro exemplo também, que é o exemplo do biogás. O biogás ele é obtido por meio das reações anaeróbicas. Quando a gente fala de anaeróbicas, a gente está falando de reação onde não tem o oxigênio, né? É sem oxigênio. E aí é da matéria orgânica encontrada nos lixos produzidos nas áreas urbanas e depositadas em aterros sanitários. É utilizado como gás de uso doméstico e como combustível de veículos, tá certo?
Então, para a gente explicar um pouco mais sobre o biogás, a gente observa essa imagem, né, que relaciona aí para a gente a utilização desse biogás. Para que ele exista, né, é necessário que tenha um processo ali, uma área com a instalação de um biodigestor. O que acontece dentro desse biodigestor? Acontece um processo de decomposição da matéria orgânica. Essa matéria orgânica pode estar relacionada ali com esterco ou com lixo orgânico. Nesse processo de decomposição, né, com a ação ali de algumas bactérias, ocorre a liberação de um gás, que é o gás metano. Então, esse gás metano, ele que vai ser utilizado, né, a captação desse gás, que vai ser utilizado ali no gerador, né, o gerador que ele vai conseguir aí transformar em energia elétrica, né? Então, o gerador a biogás, que vai utilizar o metano nessa transformação de energia, né? Então, a gente observa que é uma alternativa para todo o Brasil, né? Porque no caso ali desse biodigestor, se a gente for observar bem, né, se a gente for relacionar, por exemplo, ao lixo orgânico, é algo que a gente está ali produzindo diariamente, né? Então, depende também da região para que seja possível instalar um biodigestor e conseguir ali acumular o metano para essa transformação de energia. E aí, né, a gente observa uma outra informação: o carbono emitido na queima do biogás foi retirado da atmosfera, ao contrário dos combustíveis fósseis que retiram carbono debaixo da terra, tá certo? E aí a gente vai falar um pouquinho mais de biogás para vocês. Trouxe aqui uma outra imagem, né, que representa para a gente como acontece esse processo na produção de eletricidade, né? Então, aqui a gente tem uma imagem geral, vai ampliar aí para vocês observarem melhor, né? Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, essa área que está escrito ensilagem de milho, né? Então, as unidades de biogás, elas utilizam muitas vezes resíduos vegetais, né? Então, quando a gente fala de biogás, a gente observou que ela pode ser tanto derivado de vegetais quanto de animais, né? Esterco ali de animais. E aí, a gente observa aqui nesse exemplo o caso do milho, né? Esses talos de milho que são utilizados. Aí aqui a gente observa o armazenamento de composto e os reatores de biogás, né? Então, esses reatores de biogás, é aqui que acontecem as transformações, né? Aqui que são utilizados bactérias para o processo de fermentação, né? Acontece um processo de fermentação e nesse processo são liberados gases como o metano. E aí esse metano ele vai ser utilizado nessa casa do gerador que a gente observa aqui e que a gente vai observar com mais detalhes o que tem nessa casa do gerador, né? Então, o que a gente observa? A turbina, a queima desse metano que foi produzido lá através do biogás. Ele aciona essa turbina, como a gente observa aqui na imagem, e a gente observa a relação do movimento dessa turbina com a geração da eletricidade, né? Então, aqui a gente tem a queima do metano para acionar essa turbina, ela vai ali, ó, se movimentar, como a gente observa aqui, e o gerador, vamos observar aqui a função do gerador. A turbina, com o seu movimento, aciona o gerador que vai produzir a energia elétrica, tá certo? Então, no geral, é assim que acontece esse processo, né? A gente observa que é tanto de origem animal quanto vegetal, a produção ali desse gás metano no reator de biogás, ocorre ali um processo do depósito desse biogás e a importância desse metano que foi produzido para que ocorra ali o movimento da turbina e a ação do gerador para transformar esse movimento em energia elétrica, tá certo? E aqui a gente observa, né, a relação dessa energia elétrica sendo levada aqui, ó, pelas fiações, tá certo? Muito bem, né? Então a gente observou aí mais um exemplo através dessa usina de biogás. E agora a gente vai observar também algumas vantagens e desvantagens dessas fontes alternativas de energia. Olha só, principais vantagens. Elas são consideradas energias limpas, menos poluentes e inesgotáveis, podendo regenerar-se em pouco tempo na natureza. Os impactos negativos na natureza são bem menores se comparados ao uso de fontes não renováveis. Vamos observar que comparados ao
uso de energia nuclear. As fontes de alternativas oferecem riscos bem menores. Uma outra vantagem, né? O uso dessas fontes é uma forma de se reduzir a dependência em relação ao modelo energético atual, que utiliza-se mais o uso de combustíveis fósseis. E desvantagens, vamos observar quais são. A fonte alternativa de energia, como a solar e a eólica, produzem energia a preços relativamente baixos, porém os custos para sua construção estrutural ainda são muito altos. No entanto, com avanços tecnológicos, esses custos tendem a ser cada vez menores, viabilizando o acesso a essas fontes de energia à maior parte da população. Apesar de ser considerada limpa, a energia eólica, que depende da instalação de aerogeradores, é capaz de provocar mudanças nas paisagens dos locais onde for instalada e pode também interferir no fluxo migratório de aves dessas regiões. E, por fim, temos mais uma desvantagem, que é a utilização de biocombustíveis pode intensificar os problemas relacionados ao desflorestamento. O uso de biomassa para obtenção de energia por meio da queima de plantas, madeiras e materiais vegetais e animais requer ampliação de áreas para agricultura ou desflorestamentos para obtenção de madeira, né? Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento, né, dessas fontes alternativas de energia e também conhecer vantagens e desvantagens relacionadas a elas, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje.